Muito boa noite para você que está neste vídeo, tá? É, Quero fazer algumas análises com vocês aqui, né? Neste vídeo aqui, recente, do dia 19/3, e quero principalmente visar criptomoeda e Forex, tá? Mas eu vou focar mais em criptomoeda, beleza? O Bitcoin, ele está vindo de uma forte queda, já não é de agora, né? Desde outubro do ano passado. E justamente neste range aqui que eu estou aqui nesse mapeando aqui, justamente nesse range aqui, eu estou mapeando esse trade faz mais de muitos meses. Então eu achei essa região de Wyckoff aqui e já está quase dando a nossa entrada. Porém, falta alguns detalhes ainda para nós colocarmos em pauta, colocarmos em jogo aqui para ter a nossa análise 100% completa. 100% não, né? Mas 70% completa e assertividade ainda melhor. Vamos lá então. O gráfico do Bitcoin, eu vou apagar tudo aqui, vou colocar em grupo aqui, para mim analisar com vocês do zero, tá? Vamos lá então. O gráfico do Bitcoin, no 4 horas ele fez este order block. Opa, peraí que eu peguei. Olha só. Aqui. Olha ele entrou. Vamos lá então. O gráfico do Bitcoin no diário, ou semanal, não é aqui. Isso, tá? O gráfico do Bitcoin no semanal, no diário, isso no diário. Ele testou uma região de demanda, de oferta, tá? Tirar o sordo. Ele testou uma região de oferta, já aqui testada. Aí eu marquei essa região aqui como um order block no D1. Poderia pegar no toque? Poderia. Confluências, bear market do mercado, tá? Então, eu não peguei no toque porque eu gosto muito de operar por confirmação. Então, abaixei meu tempo gráfico e comecei minha análise aqui na região de Wyckoff. Então, o que eu achei aqui? O nosso queridíssimo PS. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte desse negócio aqui. Tá? O nosso PS. O nosso SC. Aqui é o nosso PSY. Tá? PSY. O nosso SC. A gente coloca a linha isso aqui em cima. Vamos colocar primeiro aqui o nosso AR. Beleza? Temos aqui o nosso AR, o Automatic Rail. E lá embaixo temos o nosso ST e o outro ST. Testando aqui, tá? Vamos colocar aqui também a nossa linha crack, uma coisa assim. Não foque no... Uma coisa que eu falo pra vocês, não foque nessas letras aí, tá? Porque senão vai só confundir a cabeça de vocês. Quero que vocês foquem no contexto que isso daqui está formando. A região de Wyckoff tem aquela lei de oferta e demanda, causa e efeito, e tem mais uma que eu esqueci lá. E, e é isso que a gente está mapeando aqui agora, tá? Então, marcamos o PSY, o SC, o AR, o ST, temos o nosso UT, e lá em cima o nosso TAD, tá? Temos o nosso região de Wyckoff mapeada, completa, beleza? Agora vamos juntar com o SMC, tá? Então, juntando no SMC, aqui a gente já tem o nosso order block no diário. Agora na visão micro, o que a gente tem que analisar? Uma quebra de estrutura importante. Quebrou este fundo válido, beleza? Quebrou este fundo aqui válido, fazendo o nosso choque. Fez esse choquezinho, lá em cima a gente tem uma região de oferta, um order block no nosso nessa forte queda aqui, tá? Na nossa quebra de estrutura. Temos um OB, eu vou colocar como OB 2.0, porque esse OB coincide no OB D1,
beleza? Então vou colocar o OB 2.0. Temos também um FVG, tá? E o melhor ainda, região de Fibonacci, exatamente em cima do order block, POC, nosso volume profile também junto com a order block. Temos um imbalance, vou marcar aqui, temos um imbalance nesta região aqui, tá? Então, quando você tem uma região de order block mais um imbalance, vou colocar aqui o FVG, mais o Fair Value Gap, essa região passa a ser muito forte. Então, o que eu tenho que esperar aqui? Ah, Pedro, então você vai pegar assim que o mercado tocar? Não, não necessariamente eu vou posicionar uma ordem aqui. Não. O que eu vou esperar o mercado fazer? O mercado está fazendo a onda A, então eu vou esperar ele terminar a onda A, fazer a onda B. A hora que fazer a onda B, com outras confluências, óbvio, eu vou pegar assim no toque. Então, se eu posicionar uma compra aqui na onda A, eu vou estar arriscando, porque o mercado pode simplesmente ir direto, tá? Ele pode ir direto, tá? Então, por isso que eu sempre espero a onda A. Quando o mercado estiver aqui, formando a onda B, terminando a onda B, aí sim eu monto minha posição aqui em cima, tá bom? E vamos para mais tópicos aqui, então. Ó, Bitcoin, na minha visão, é isso, tá? A gente conciliando o SMC e o Wyckoff deixa a nossa entrada ainda mais forte, tá? Deixa a nossa entrada ainda mais forte, porque quando você tem mais filtros, quando você tem mais confluência, a entrada passa a ser muito mais validada, tá? E aqui a gente tem certinho aqui a redistribuição de Wyckoff, como lá em cima a gente teve a distribuição também, tá? A gente teve a distribuição, aqui em cima também tivemos distribuição. Só que o mercado está em um ano de queda, mas aqui foi uma distribuição mais inclinada, entende? Mas a gente também pode achar a região de Wyckoff aqui nessa região aqui do topo histórico, tá? Tem gente que já mapeou essa forte queda do mercado. Na análise técnica comum, o que seria isso daí? Vamos esquecer essa região aqui, tá? Vamos esquecer essa parte de topo histórico. Vamos focar só nessa parte aqui. O que o mercado nos diz aqui? O mercado, ele fez aqui na análise técnica normal. Fez uma bandeirinha de alta. Deve ter chegado em algum order block muito bem posicionado aqui no D1, S1, se a gente for ver bem, tá? Vamos ver no S1, muito provavelmente tem um order block aqui no S1 ou um FVG. Ó, a gente temos um FVG. Vamos ver que confluência a gente tem aqui nesse FVG. Mercado, vamos ver, do topo histórico até aqui, não temos muita confluência. O mercado simplesmente só testou ali e começou a derreter. Então aqui seria um trade que eu não mapearia e não pegava, tá? Agora vamos voltar para o cenário mais atual. Aqui já está muito bem montado, já está muito bem alinhado, porque tivemos o nosso AR, tivemos a nossa região, tivemos a nossa famosa causa. Opa, aqui, errado aqui. A gente tem a nossa causa e estamos esperando um grande efeito, beleza? Então nós temos a causa, estamos esperando o efeito, beleza? O mercado cripto é isso para Bitcoin. A Ethereum, a mesma coisa, muda que eu não achei a região de Wyckoff, mas tem aqui também, não parei para procurar, mas com certeza tem. Vamos tentar montar aqui, então, e já vou deixar essa parte de OB e FVG junto, tá? Aqui é outro texto que eu estava montando, beleza? Mas, ó, se a gente for aqui no D1, a gente tem sim um order block. Se a gente pegar só o corpo, temos sim um order block. D1. Ou até mesmo na H4. Vamos ver. Acho que na H4 vai dar para montar uma região bem da hora aqui de Wyckoff. Vamos ver. Temos todo esse povoado aqui. É a nossa zona de demanda. Beleza? Todo esse povoado aqui é a nossa região de demanda. Muito importante marcar. Então aqui a gente teria o nosso PS Y. Lá embaixo o nosso Cell Climax SC. Aqui em cima o nosso AR. O nosso ST. Outro ST, secundário teste.
o nosso UT, tá a mesma coisa que o Bitcoin praticamente. Opa, o nosso UT, tá? Vamos pegar aqui a nossa linha que marca toda essa região. Marca toda essa região. Vamos pegar aqui essa parte, marcar o seu clímax. Temos aqui construindo a nossa causa e vamos esperar um efeito, tá? Temos aqui a nossa causa e vamos esperar um efeito. Vamos agora ao SMC. Aqui nós tivemos um order block já testado, tá? Temos um AB na H4, ou até mesmo no semanal, vou colocar uma região de demanda, vou colocar demanda. Tá? Colocar demanda. E aqui começa o nosso SMC. Teve a quebra do último topo, se a gente passar por uma hora, tivemos a quebra do último topo. Choquezinho. Deixa eu ainda estender mais para lá essa região aqui. Aí, tá. Tivemos a quebra do último topo. Se a gente colocar aqui uma POC, volume profile daqui até aqui, acho que daqui até aqui, coloquei, a nossa POC vai dar exatamente no nosso AB, tá? Deixando a nossa análise ainda melhor. E quando o mercado começar a voltar em formato de pullback, ó, que observa que ele caiu forte. Ele caiu forte e tá querendo voltar de pouquinho, ó. Vamos ligar o volume. Ó, o mercado não tá conseguindo reagir ao volume. Olha aqui, observe, muito esforço para pouco resultado. Então esse daqui é uma barra muito forte de volume para uma barra muito pequena de candle. Então esse daqui é uma absorção de volume, tá? Então deixa a nossa análise para venda muito mais forte. Beleza? Então assim que o mercado começar a corrigir em ABC, assim que começar a onda C, o mercado fez a onda A, fez a onda B, terminou a onda B, começou a onda C, eu já vou posicionar uma venda aqui no 705 de FIBO, para me pegar todo esse movimento de efeito. Então observe, a gente teve a causa, tá? A gente teve a causa foi construída, e agora a gente está procurando o efeito, beleza? Cripto, para mim é isso. Bitcoin, Ethereum, Solana, está na mesma coisa, só que eu estou pensando muito se eu vou pegar Solana, mas se o Bitcoin cai, Solana também cai, aqui também deve ter alguma oportunidade de compra. Vamos testar. Sobe aqui. Isso. Tá. Vou colocar aqui no outro grupo. Isso. Fechou. Aqui também, a mesma coisa. Todos têm região de Wyckoff. Todos têm, tá fazendo uma grande causa para no final todo mundo derreter tudo junto. Tá bom? Então aqui a gente tá numa região de order block. Order block no diário. A gente, passando para o 4 horas, a gente já consegue montar a nossa causa, consegue ver a nossa causa e se preparar para o efeito. Então aqui a gente tem o nosso PSY, a mesma coisa que a gente colocou no Ethereum, a gente vai colocar na Solana. Então, ó, R, R, a gente tem aqui o nosso ST, o ST também. Eu gosto muito de saltar essa linha. Beleza? Tá? Vamos copiar. Vou colocar aqui. Vou colocar nesse ponto mais alto, meu AR, ST aqui embaixo. Temos nosso UT. Essa causa aqui está um pouco mais feia do que as outras, mas isso não significa que é uma região de Wyckoff, tá? E aqui nós tivemos nosso UTAD. UTAD. Beleza? A gente viu que o mercado quebrou o último fundo, fez o choque. A gente passar aqui por uma hora.
vai ficar ainda mais visível esse choque. Seria melhor se no H4 quebrasse mesmo quebrasse mesmo com o corpo. Observe que aqui o mercado só quebrou com pavio, tá? Observe que o mercado aqui só quebrou com pavio, ele não quebrou com corpo. Beleza? Não quebrou com corpo, então isso aí meio que faz uma sensação de choque fake. Mas por que eu não vou dispensar esse cenário? Porque o mercado, ele deixou um grande FVG aqui. Então eu não vou discriminar esse cenário. E ó, o volume não está coincidindo com a alta. Ou seja, estamos tendo um forte fluxo, uma sequência de velas verdes aqui e o volume não está conseguindo acompanhar. Beleza? Então esse mercado está me indicando que ele não quer subir. Esse mercado está me indicando que ele não quer subir. Então o que eu vou esperar aqui no Ethereum, na Solana? Colocando uma faixa de volume, temos a POC exatamente aqui, porém eu não vou descriminalizar. A POC, ela é só uma linha. Observe que nós temos faixa de volume tanto como aqui e tanto como aqui. Tá? Opa. Tanto como aqui e temos faixa de volume também aqui. E observe o que nós temos aqui também. Sim, temos uma order block. Tá? Temos uma order block com um volume muito forte, tá? Aqui é uma grande área de volume. Por mais que a POC esteja aqui, o mercado tende a buscar aqui. Tende a buscar esta região aqui, tá? O mercado tende a buscar essa região aqui. Por que ela tende a buscar essa região aqui? Porque aqui tem volume, aqui tem dinheiro, aqui a gente tem um FVG e aqui a gente tem um order block. Então o mercado ele fica doido para vir aqui. Isso aqui é um imã, tá? E outra, temos liquidez aqui também. Se a gente for marcar aqui, temos liquidez, beleza? Então o que eu vou esperar aqui do mercado? A causa a gente já tem. Deixa eu copiar essa linha aqui, colocar aqui embaixo. A causa a gente já tem e o efeito, o mercado está construindo esse efeito ainda. Então, vamos montar esse trade aqui. O mercado está fazendo a onda A, fez a onda B, posicionei minha ordem. Vamos surfar toda essa tendência de baixo. A nossa região de 0,5. Opa. Deste topo até aqui. Deu certinho no FVG. Tá? Mas nada impede do mercado vir buscar essa região. Nada impede do mercado vir buscar essa região de order block. Abaixo, acima de 0,5 de FIBA. E o mercado despencar. Então eu prefiro 1000 vezes colocar minha ordem aqui entre o FVG e o order block, beleza? Do que eu colocar a minha ordem simplesmente no ponto 0,5 de FIBA, 0,705 de FIBA, porque o meu stop vai ficar muito caro. Eu quero colocar minha ordem aqui e o meu stop aqui, para surfar uma grande queda, beleza? Para mim, Solana é isso. Ethereum, Bitcoin para mim também tá tudo a mesma coisa. Bitcoin, Ethereum, Solana tá tudo dentro de uma região de Wyckoff. E para mim é isso daí que pretende, tem alta probabilidade de acontecer no mercado de cripto. Agora vamos migrar para Forex. Eu estou posicionado num trade aqui, está me pagando 8 dólares. Eu dei essa entrada exatamente às 7h41 da noite anterior, ontem no caso, eu dei essa entrada. E o motivo é mesmo, o SMC e o Wyckoff, tá? Identifiquei um OB no semanal. Vou explicar para vocês aqui muito rapidamente. Eu observei um order block aqui no semanal e um forte fluxo de alta. Então eu passei para o gráfico de 4 horas, o gráfico de 4 horas não, direto por 1 hora. Se não me engano. Identifiquei essa região de Wyckoff. Então tivemos o nosso BS, o nosso BC, o nosso AR, o nosso ST, o nosso UA e o MSOL. E aqui tivemos a nossa região de checkout. A minha entrada ela foi exatamente na região de checkout. Se eu botar aqui, ó, marca de execução, que já tá, olha onde dei entrada. Exatamente aqui, gravada, milimetricamente. Então é por isso que eu
se você está entrando para o mercado de Forex, criptomoeda, e não tem um conhecimento, só tem análise técnica básica, só tem suporte e resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, recomendo você conhecer o SMC. Entenda que o mercado é uma busca constante de liquidez. O mercado, ó, ele está buscando essa liquidez e já deve estar formando outra liquidez para ele vir buscar. E esse mercado tem algo para parar longe, entende? Ele tem probabilidade de parar muito longe. Ele já está me pagando o risco-retorno, já chegou a me pagar 7 vezes o risco e agora está me pagando 5, 6 vezes o risco aproximadamente, tá? E já está me pagando $8, beleza? Então eu dei essa entrada aqui, coloquei passei lá na comunidade, trade de muita alta probabilidade. Por isso que eu falo, Smart Money, o Wyckoff, é um operacional que eu agrego no meu dia a dia e me dá alta probabilidade de trades muito bonito, um movimento muito forte, tá bom? Então por isso que eu falo, você tem que conciliar o Wyckoff com o SMC. E uma frase que eu já falei no vídeo anterior e a maioria dos traders grandes fala é que se você não enxerga a liquidez, você é a liquidez, tá? Então você enxergou a liquidez. Observe que aqui o mercado ele fez a região de Wyckoff, mas a região de Wyckoff ela não veio sozinha. Ela formou liquidez. Esse AR é liquidez. Esse MSOL é liquidez. Esse shakeout, ele é uma captura de liquidez juntada com o meu order block, tá bom? E disso que ele buscou, capturou a minha liquidez, eu já dei a minha entrada cravada milimetricamente. Se eu fiquei negativo por 2 minutos e já explodiu para cima no mercado. Então é por isso que eu falo, quanto mais precisão você tiver nas suas entradas, melhor vai ser, é, melhor vai ser o seu resultado, tá bom? Então, se eu fosse te dar uma dica com uma única palavra, com uma única frase, eu falaria para você entender a liquidez, estuda a liquidez, porque o mercado é uma busca constante por liquidez, tá? Então vamos então mapear outros mercados. NZD-USD a gente já viu, BTC já vimos, Ethereum já vimos, Solana já vimos, vamos para o EuroAUD. O EuroAUD, minha turma, eu vou apagar aqui e vou ver com vocês de novo, tá? Ele está numa forte tendência de baixa, como a gente pode ver aqui, tá? Uma forte tendência de baixa macro. Porém, eu não descarto a probabilidade dele ter capturado esses fundos, tá bom? Dele ter capturado esses fundos de liquidez, muito importante, e parado nesse order block aqui no diário. Toda essa região aqui é meu order block, tá? Esse aqui vai ser um tradezinho, se acontecer, vai ser um trade mais de longo prazo, tá bom? Então a gente sai do diário e vai por 4 horas, a gente observa o que? Teve uma mudança de característica na micro. Tá? Então aqui a gente viu que teve a captura de liquidez. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aí. A gente observa que temos um choque aqui. Tá? Só que aqui que eu falo para você, você tem que tomar cuidado com o choque que você veja. Porque nem todo choque que você vê vai ser aquela mudança de tendência. Olha o tamanho dessa tendência para um choque ser desse tamanho. Então o que eu aconselho para quem está buscando uma virada, uma reversão de tendência? Espera quebrar esse último topo aqui, tá? Vai ser a melhor opção, vai ser mais seguro para você dar a sua entrada. Então espera o mercado quebrar este topo mais válido e espere ele voltar em correção, porque simplesmente pode, ó, para mim, vou bugar um pouco a tua cabeça. O mercado ele pode estar buscando esse topo, quebrar este topo, tá? E voltar em ABC, buscar uma região de demanda e subir, tá? Tem essa probabilidade também de acontecer. Mas eu também não descarto a probabilidade do mercado simplesmente só estar fazendo uma bandeirinha de alta, tá? Uma bandeira de alta, buscar alguma região extremamente importante, vamos colocar aqui a nossa linha POC, buscar uma região importante como este order block, tá? Eu não descarto essa probabilidade também do mercado vir buscar essa order block. Opa, deixa eu mudar um pouquinho melhor aqui. Não descarto a probabilidade do mercado vir buscar essa order block, quebrar o fundo anterior, fundo vale, voltar em ABC e terminar essa queda. Tá? Não descarta essa probabilidade também. Então por isso que eu falo, se você quer pegar uma reversão de tendência,
espera o mercado quebrar este topo aqui. E se você quer buscar uma região de... Se você quer pegar uma continuidade de baixa, recomendo você esperar o mercado fazer este movimento, tá bom? Audi JPY, explicando rapidamente para vocês aqui também, a mesma coisa. Tá? O mercado, aqui eu não pegaria uma entrada aqui porque o mercado tem liquidez embaixo. Quando o mercado tem liquidez embaixo, deixa a operação muito, muito arriscada. Mas eu tenho essa região de demanda aqui, esse order block na H4. Tá? Tem essa região na H4. E o que eu estou esperando? O mercado quebrar meu último topo válido. Então ele quebrou meu último topo válido, voltou em ABC, testou uma região de demanda forte, eu vou pegar essa alta. Tá? Meu alvo em aberto nos take profit. Beleza? E o Shao SD capotando. Shao SD eu não opero, tá? Então nem vou olhar muito. Mas para não deixar o vídeo muito longo, para mim foi isso. Eu vou fazer um vídeo explicando esses trades aqui, tá bom? Que deu um risco de retorno. Eu vou explicar para vocês porque eu dei a minha entrada nesse primeiro trade aqui, tá? Eu dei a minha entrada nesse trade, porém ele me tirou bem antes, tá? E o mercado deu outra possibilidade de trade, só que eu não peguei. Ele não estava no gráfico no momento, não peguei, mas eu vou fazer um vídeo explicando certinho para vocês, tá? Então, para mim é isso. Vou trazer mais atualizações no domingo, que o mercado abre de novo, beleza? E vou acompanhar esse meu trade aqui que está acontecendo e vou colocar tudo na comunidade. Se você não me segue no Instagram, me segue. Meu Instagram é pedro.andrade10, tá? Lá eu posto bastante coisa sobre trade, muita coisa mesmo sobre trade, que eu acho que vai agregar na tua vida, beleza? Então, fazendo um refresh aqui rapidinho. NZD-USD, estamos conduzindo o trade. O BTC-USD, região de Wyckoff, construindo uma grande causa, para depois vir um grande efeito. Ethereum, a mesma coisa, causa, efeito. E Solana, a mesma coisa, causa, Solana a mesma coisa, tá bom? Causa, efeito. Beleza? Euroaud. Temos duas possibilidades: continuidade de baixa ou uma reversão de tendência. Reversão de tendência é esperar quebrar este último topo, tá? E o mercado voltar em ABC, você pegar um ponto de compra em algum FVG ou order block e pegar a continuidade e pegar a reversão de tendência para médio e longo prazo. E a continuidade de baixa é você esperar o mercado voltar em formato de pullback, quebrar o último fundo, retestar e voltar a cair. No óleo JPY, mesma coisa. Tomar cuidado com essas liquidez embaixo. Tomar cuidado com essas liquidez embaixo. Temos uma região de order block válida aqui. Temos a POC também. Porém, só vou dar minha entrada com segurança na hora que quebrar esse último topo aqui. Quebrou o último topo, voltou em ABC, procura uma região de demanda e surfa o movimento. Beleza? Para mim, é isso que tem acontecido no mercado de Forex e criptomoeda. Espero que você tenha gostado. Se tenha gostado, comenta aí, deixa o like no que eu tenho que melhorar. Ou no que faltou, alguma coisa, deixa o seu feedback aí se está gostando. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!